Meus amigos, o Moisés Naim publica regularmente no Estadão ótimos artigos, mesmo dando desconto da sua adesão incondicional à causa esquerdista mundial. E como tal, era um dos que costumam falar muito mal do Donald Trump. Mas o artigo de hoje é interessante porque ele faz um sumário, onde ele mostra que as coisas estão de perna para o ar. A China, comunista toda a vida, nunca mudou, uma estrutura política de partido único, é hoje uma das grandes vozes em defesa do liberalismo econômico. E o Donald Trump, o líder da maior economia capitalista do planeta, está propondo, vamos dizer assim, uma forma de protecionismo. Como entender isso? O importante de observar é o seguinte: a China, lá na época do Nixon, Xu Enlai, que o pessoal que patrocinou a abertura da China para o mundo, a China se valeu dessa aplicação de princípios, trazendo para competir na economia mundial um monstro, né? Um monstro de tamanho, 1,5 bilhão de pessoas, monstro de poder, né? E um Estado que na prática, se nós olharmos, não é nem um pouco liberal. Ele mesmo um Estado mercantilista, vamos dizer assim. A fórmula deu certo porque o Ocidente patrocinou. O Ocidente não só comprou o produto da China, mas lhe forneceu empresários que eles não tinham, as multinacionais, forneceu tecnologia, todo o know-how para ocupar um mercado mundial. Eu, aqui de São Paulo, do Brasil, eu percebi isso rapidamente nos anos 90, nas empresas que eu trabalhei. Foi um choque. Eu trabalhei na indústria de brinquedos, foi uma tragédia, né? Na indústria de lustres, na indústria de... Em geral, essas que tem um valor de mão de obra agregada, foi um desastre. É o caso da indústria de brinquedos. Não sobrou uma, teve uma época que quebraram todas, inclusive a Estrela, que até hoje é líder do mercado. Então, vejam, esse liberalismo de conveniência que está assentado nas teorias do Davi Ricardo sobre as transações internacionais, ele é uma abstração muito grande e não levou em conta essa realidade. A China é uma economia com reserva de mão de obra inesgotável, com câmbio favorecido, um câmbio que é administrado desde o poder central, não é um câmbio de mercado. Se fosse, os mega superávites que a China tem tido desde sempre era para valorizar a moeda, e, no entanto, elas não permitem isso. Então, não tem como esse monstro chegar num câmbio de equilíbrio. Portanto, o câmbio está sempre praticando dumping com todos os produtores que concorrem no mundo inteiro. E tem também o fato da China ter uma economia mais ou menos dos moldes da Inglaterra do final do século XIX. Ou seja, não regulada, não tem custos adicionais que o Estado impôs, baixa carga tributária e por aí vai. Então, ao trazer essa coisa monstruosa para o centro das transações mundiais, o Ocidente entregou à China o caminho livre para se tornar a plataforma de produção industrial do mundo. Não só os Estados Unidos sofreram, mas a Europa, o Brasil, todo mundo que tinha uma indústria grande, maior, menor, média, o que fosse, padeceu. A indústria brasileira foi reduzida a um nadinha aí. Eu não sei como é que está sobrevivendo ainda o que restou. Nos Estados Unidos tem cidades fantasmas, as indústrias inteiras se transportaram para a China, passaram a produzir de lá, vendendo no mercado interno americano. Então a gente teve esse duplo movimento de exportação das plataformas de produção e da entrega do mercado interno a esses produtores. Então, as ideias não estão trocadas, elas estão sendo usadas como espada para um duelo de poder. E essas coisas não são sem consequências. O que significou fazer da China uma plataforma industrial do tamanho que é hoje? Significou armá-la, significou transformá-la numa potência militar, significou que a China, que já era uma coisa temível,
30, 40 anos atrás, hoje muito mais. Hoje tem uma base industrial que ela não tinha antes. E a indústria, no caso de um conflito militar, é poder. Porque hoje a China tem o que não tinha antes, mão de obra treinada, um corpo de engenheiros treinado. Isso é uma coisa valiosa do ponto de vista geopolítico. Então eu penso que no cálculo do Trump está exatamente isso, quer dizer, é a hora de parar com a brincadeira, impedir que a China mude de patamar ainda uma vez. Até esse patamar que está aí é algo controlável. Se deixar continuar como está hoje, crescendo a taxa de 10% ao ano, 12% ao ano, por mais uma década, é possível que daqui a 10 anos a gente veja a China apenas uma potência hegemônica, e daí para ser uma potência hegemônica agressiva, é um passo. Na verdade, ela já é agressiva. Né? A gente vê os conflitos aí em torno do Japão, do mar do Japão. A presença da China na África é uma coisa substantiva. No Oriente Médio, ela passou a ser um player que antes não era. Por isso que o Putin disse que o inimigo não é... O Putin não, o Donald Trump disse que o inimigo não é o Putin, é a China. E está certo. Essa é a visão correta. Qualquer estudante mediano de ciências políticas e de cenário internacional, de geopolítica, não pode concluir outra coisa diferente. É preciso dar o basta. Eu acho que o basta da expansão chinesa começa no basta econômico. E talvez baste por aí. Seja o suficiente para que o equilíbrio de força seja mantido. Porque, do contrário, ele será rompido em prejuízo do Ocidente. E ninguém sabe o que pode acontecer. Eu penso que essa simpatia da Rússia com os Estados Unidos tem muito a ver com isso, porque a própria Rússia está incomodada e ameaçada por esse poderio agrandado e que cresce a cada dia da China. Essas coisas são muito importantes. Donald Trump está fazendo algo que precisava ser feito. Mas aí tem uma coisa interessante, porque qualquer estudante de primeiro ano de economia aprende logo a lei das vantagens comparativas e passa a acreditar nisso como um dogma de fé. É uma coisa interessante, porque foi em cima desse dogma, que é uma lei natural do processo de trocas, né, que se construiu toda a economia ocidental nos últimos 200 anos. Mas a China não é uma coisa comum, não é uma coisa qualquer. É grande demais, é perigosa demais, digamos assim, uma coisa difícil de compreender. E essa coisa sonsa que foi feita desde Nixon, de deixar a China realmente se industrializar numa velocidade alucinante, ganhar todos os mercados do mundo, pôde, e de uma forma desonesta, porque no fundo ganhou na base do dumping, né? Mão de obra semi-escrava na origem, não sei como é que é hoje lá. Você tem o câmbio, que é a grande ferramenta de conquista de mercados, que basicamente impede os outros produtores de competirem. E uma economia com baixa taxação e baixa regulação que faz com que esses produtos possam chegar a preço de banana, quebrando todo mundo. Por trás dessa posição do Trump, com certeza, não está só a questão econômica, se bem que ela é substantiva, né? A legião dos desempregados, sobretudo lá onde tinha originalmente a indústria, elegeu Trump e quer uma solução. Mas o pano de fundo desse tudo de força que eles estão fazendo é geopolítico. É preciso segurar a China agora, tanto no plano econômico quanto no plano militar. Mais 10 anos de rédea solta, a coisa viraria do avesso. Então, meus amigos, a gente tem que ver que as ideias elas precisam ser observadas e matizadas com o real. E o real é que a China, com o tamanho que tem, com a reserva de mão de obra que tem, e com a determinação de um partido ditatorial, que é também um partido mercantilista, desequilibrou tudo. Então é preciso agora enfrentar o dragão chinês. Vai sair faísca. Mas é preciso ser feito.
O Donald Trump tem razão.